ele vai ter que explicar. Se foi uma obra urgente, ele vai ter que explicar por que fez. E a Assembleia aprova a retirada de valores desse fundo. Ah, mas se é específico, ele não pode fazer isso. Pode. Então, tem que tomar muito cuidado para quando for usar o dinheiro desse plano de manutenção, deixar bem especificado. Para que você não tenha problema com os inquilinos do prédio, questionando, mas pera só um pouquinho. Eu estou pagando pela arrecadação, porque sou eu que pago o boleto condominial, quem me garante que esse dinheiro vai ser usado para realmente manutenções que seriam ordinárias, despesas ordinárias. Então, nada impede que seja feito um rateio preventivo com muita responsabilidade na gestão desse dinheiro, porque, como a Priscila falou, não adianta você ir alocando ele em outros lugares. Você faz um preventivo, porque aí você não tem a pancada que o Carlos falou. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui dos estúdios Superlógica na Conde TV. Hoje nós estamos aqui, eu, o Carlos e a Priscila, estamos desfalcados de um componente. Estava pensando aqui, em breve a gente vai fazer a fusão com o Condomínio Soluções. Lá já saíram dois, aqui já saiu um, a gente vai ficando aqui. Ou a gente disputa quem vai acabar primeiro, ou a gente faz a fusão. É uma ideia, hein? Pessoal, brincadeiras à parte aqui, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Quando o condomínio deve manter um fundo fixo de manutenção? É um assunto que foi sugerido nos nossos comentários ali dos vídeos. E a gente vai falar um pouco como isso funciona, como é tratada as manutenções do condomínio, como seria usado esse fundo, que fundo a gente orienta que tenha. Mas antes, roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos de volta aqui com o Condomínio Informal. Nós vamos tratar hoje sobre fundos fixos de manutenção. Isso existe? É possível? A gente orienta que isso seja feito? Como é que isso funciona? Mas antes, eu esqueci de falar nos últimos programas, deixe seu comentário, curta o nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Isso é muito importante para a gente e eu tiro ideias de assuntos de lá dos comentários também. Então ajuda a gente a fazer conteúdo para vocês. E eu respondo os comentários. Só os educados, né? Ah, lógico. Até porque falta de educação, desrespeito não merece nem comentário. Exatamente. Falta de educação já me basta a minha. Não, a gente já ignora, sabe? Se a pessoa não sabe ser educada num comentário, sinto muito. Então vai aprender isso antes. Priscila, como é que Eu. funciona essa questão, essa divisão de... A gente já falou muito sobre isso, mas é sempre bom revisar, né? Bom, vamos lá. Eu acho que, rapidinho, né? Cota ordinária serve para pagar as contas do dia a dia, contratos e despesas fixas. E manutenções fixas também. Manutenção, contrato. Sim. Então, não, mas é só para dar só para me desdizer. Não é para desdizer, é para deixar claro. É só para reforçar. E, obviamente, você calcula ali algumas pequenas manutenções corretivas. Pequenas manutenções corretivas, do tipo um fusível, um buraquinho, alguma coisa que precisa ser feita no dia a dia e que não demande muito valor. Geralmente, a gente tem aí de 3 a 4 mil reais para isso por mês. Depende. Aí também. E aí, o que eu falei aqui no começo, antes de vocês saberem o que a gente está falando, antes do diretor ligar a câmera? Você precisa saber o condomínio que você está administrando, né? Por quê? Padrão e disponibilidade financeira dos condôminos. Isso é importante para você transformar um fundo de manutenção corretiva ou mesmo manutenções preventivas que são intervaladas, que elas são necessárias de tanto em tanto tempo. Então, você precisa levar em consideração o tipo de condomínio e o perfil desse condomínio, né? Além disso, você entrou no condomínio agora. O condomínio é um condomínio antigo, tem 50 anos. Nunca foi feita uma manutenção. O Carlos tem experiência nisso.
A coitada da Pedra Mineira de bege, ela já está cinza escuro. Então, você precisa saber com o que você está lidando e explicar ao seu público, aos seus moradores, o que acontece e o que seria melhor, né? Então, para esses prédios antigos, sugiro que tenha um fundo fixo determinado ali, como se fosse o fundo de reserva, tá? Então, o ideal é planejar para você não precisar ter esse fundo fixo para emergências. Qual é a vantagem do fundo, só para te cortando, né? Ele vai ser específico para essa finalidade, né? Na conta ordinária, fica tudo misturado ali. É lógico que tem a previsão orçamentária que determina, se vocês não conhecem, né? Assim, eu sei que a nossa audiência é muito qualificada, mas quem é novo, que está começando agora a assistir a gente, peça para o condomínio que você mora, para um gerente de administrador ou para o seu síndico, a previsão orçamentária aprovada. Tem todas as linhas, com todas as previsões de gastos detalhadas por mês e por ano. Então, assim, a gente faz por mês e explode para 12 meses para fazer a previsão do próximo ano. Então, está tudo detalhado ali. Você pode incorporar isso nessa previsão orçamentária, ou você pode fazer uma linha apartada que esse dinheiro só vai servir para isso. Uhum, exatamente. E isso não quer dizer que é um dinheiro a mais que o síndico pode gastar, tá? Isso eu costumo dizer quando a gente pede para aprovar aí o fundo de manutenção. Ele vai ter que explicar. Se foi uma obra urgente, ele vai ter que explicar por que que fez e a Assembleia aprova a retirada de valores desse fundo. Ah, mas se é específico, ele não pode fazer isso. Pode. Que ele também aprova em Assembleia que ele tirou aquele dinheiro porque o quadro elétrico deu curto-circuito, por exemplo. Entendeu? E quando eu falei de perfil de condomínio, por que eu falei de perfil de condomínio? Porque se você tem um condomínio que o perfil é não conseguir pagar mais do que aquilo que foi estabelecido como cota condominial e mais 10%, o ideal é você fazer, junto com o fundo de reserva, esse valor subir, né? Então você tem o fundo de reserva, você tem um fundo de obras que ele vai ser regular ali durante um ano, né? E a ideia é deixar permanente. Então você vai ter 10% de fundo de reserva, mais 10% de fundo de obra. A pessoa sabe quanto ela vai pagar, então está dentro do orçamento dela, e aquele valor cresce. Mas o ideal mesmo é você ter uma gestão, um plano gestor, em que você possa colocar ali e você saiba por que você está tendo aquele fundo de obras, por exemplo. Porque existem serviços que precisam ser feitos no condomínio que são periódicos. Não sei por que o Carlos está quieto, só mexendo na cabeça. Não, eu só estou aguardando a minha vez. Pode falar, me ajuda. Bom, deixa então eu ajudar aqui minha amiga Priscila. E eu já vou começar ajudando fazendo uma provocação. Pronto, lá vem ele. Ué, se é para contribuir, vamos contribuir totalmente. O plano de manutenção, como os meus colegas aqui, os meus amigos já falaram, ele pode ser usado, mas, teoricamente, você tem a conta ordinária para endereçar esses assuntos, você tem, eventualmente, numa emergência, o fundo de reserva e tal. A provocação qual que é? A Assembleia definiu lá que vai se criar um fundo de manutenção que vai, sei lá, 3% todo mês da conta ordinária vai ser colocado nesse fundo de manutenção. Ou seja, vai ser cobrado a título de fundo de manutenção. Perfeito? Perfeito. Nós temos um probleminha, se é que eu posso dizer isso, que inquilino... Mas certo? É por isso que eu falo do fundo de obras. Inquilino, tá? Ele é responsável pelas despesas ordinárias. Extraordinárias, não, de forma geral. Então, tem que tomar muito cuidado para quando for usar o dinheiro desse plano de manutenção, deixar bem especificado, para que você não tenha problema com os inquilinos do prédio, questionando, mas pera só um pouquinho, quem me garante que eu estou pagando pela arrecadação, porque sou eu que pago o boleto condominial, quem me garante que esse dinheiro vai ser usado para realmente
manutenções que seriam ordinárias, despesas ordinárias. Então, tem só que tomar este pequeno cuidado para você não gerar um conflito entre proprietários e inquilinos no seu condomínio, tá? Do ponto de vista prático, até para quem já pegou alguns condomínios muito antigos, aliás, deixa eu fazer aqui, compartilhar com vocês, meus amigos. Ontem saiu a notícia que a gente está esperando há literalmente 3 anos. Finalmente, a gente conseguiu aprovar o AVCB de um condomínio muito antigo. Estamos falando de um condomínio de 70 anos. Tá? Nossa, 3 anos nessa briga. 3 anos. Tá? A maioria desiste. Ontem saiu, graças a Deus, o resultado. O bombeiro fez a vistoria, falou, olha, só tem 2 pontos aqui que vocês precisam corrigir, mas que é coisa bem simples de tudo que a gente já teve que fazer. Então, a gente está muito feliz. Mas o fato é que, para condomínios muito antigos, como é esse caso, você tem um plano de um fundo de manutenção ou um fundo de obras, enfim, é extremamente válido, porque você tem aí normalmente você tem como é que chama? Um backlog, eu não sei qual é a tradução melhor para backlog. Isso é muito chique. Uma reserva. Não, você tem aí Um respaldo. Não é só isso, é que você tem um histórico de coisas que você vai ter que fazer no decorrer do tempo. E como a gente sempre fala, você eu não fazer sei qual as é uma palavra coisas... boa, mas é um passivo. Isso, permanente. Um passivo. Porque a gente já falou isso aqui dezenas de vezes. Fazer as coisas em condomínio, teoricamente, é fácil. Precisa ter din-din. Quem está disposto a pagar? Você pega um condomínio que não tem a manutenção correta há 20 anos. Beleza. Vamos fazer uma arrecadação extra, né? R$10.000 para cada unidade. Alguém está disposto a fazer? Não, né? Claro que não. Então, você tem que ir... Bom, o que é urgente? O que é, digamos, crítico? O que é... Podemos fazer daqui no meio termo, né? E o que é estética que pode ficar lá para trás? É isso, é tomar decisões baseado nos recursos financeiros que você tem, nos recursos humanos que você tem e nos recursos tecnológicos que você tem. Eu vou dar minha opinião sobre... Pode falar. Não, é interessante também essa questão dos inquilinos e proprietários. Nós sabemos que manutenções corretivas do dia a dia deveriam estar na previsão orçamentária. Ponto. Existe um outro fundo que eu gosto para quem tem funcionários próprios, que é o fundo demissional. Que este também deveria estar na previsão orçamentária, chancelando que aquele valor não pode ser gasto, porque é uma despesa mensal. Você prever uma demissão, quem usufruiu do trabalho daquela pessoa é aquele inquilino que está ali naquele momento, né? Então, deveria estar dentro da previsão orçamentária. Mas, pelo desconhecimento, não só dos condôminos, mas de muitos síndicos, isso não acontece porque você acaba utilizando, sobrou aqui R$100, sobrou aqui R$1.000, sobrou aqui R$2.000, vamos utilizar para fazer outra coisa, né? Lembrando que dinheiro não sobra, né? Tipo, se a gente tiver com dinheiro sobrando, eu vou passar meu Pix aqui, vocês podem... 2. Não, mas é importante, porque este fundo de obras permanente, obras Não, mas foi uma brincadeira. extraordinárias. Se estiver sobrando Sim. dinheiro, foi feita alguma coisa errada. O dinheiro não sobra. Exatamente. Uma previsão orçamentária boa não é aquela que sobra dinheiro, não é aquela que falta dinheiro, é aquela que é perfeita. Né? Que no final do ano deu zero a conta entre o orçado e gasto, diferença zero. Você tem uma coisa? Não, o que eu ia colocar é que assim, um fundo de obras para serviços que são de responsabilidade do proprietário, uma restauração de fachada, uma troca de elevador, uma troca de motor de elevador, embelezamento, etc, etc, uma impermeabilização de térreo, que, gente, se o seu prédio já tem 30 anos e você nunca fez uma impermeabilização, tem alguma coisa errada. Né? Eu ia chegar nesse ponto que, assim, essas questões que você colocou, quando você entrega o condomínio, você liga um cronômetro ali.
Então, assim, o elevador, o tempo de caducidade dele são 25 anos. A impermeabilização, Tecnicamente 5 anos, mas dá para 5, mas estender aguenta uns 7, 8, 8 anos, dá para... Fachada, são 5 anos, mas aguenta 8, 10, dependendo da qualidade da pintura, você consegue esticar um pouco. Mas são despesas que são de responsabilidade do proprietário, nesse caso, e que elas vão aparecer. Então, nada impede que seja feito um rateio preventivo com muita responsabilidade na gestão desse dinheiro, porque, como a Priscila falou, não adianta você ir alocando ele em outros lugares. Você faz um preventivo, porque aí você não tem a pancada que o Carlos falou, porque tem condomínio, eu conheço o condomínio que o Carlos mora, se for fazer uma restauração de fachada ali, é para mais de 1 milhão, né? Não, Muito mais mais. de 1 milhão. Muito mais, entendeu? Aí você chega e fala assim, pessoal, vamos aqui ratear 5 milhões e coloca numa assembleia, a gente tem que pagar em 10 meses. Se você tem uma reserva já para isso, e você cria, o que a Priscila falou, uma linearidade nessa arrecadação, você tem uma previsibilidade de despesa. É muito melhor. É uma gestão mais profissional. Agora, você não pode esconder problemas do condomínio nesses rateios. Do tipo, queimou uma lâmpada, eu vou tirar do fundo de melhorias ou do fundo de obras. Não, cara. Lâmpada é ordinária. Limpeza, produto de limpeza é ordinária. Não tem... E você sabe por que a gente tem o costume de fazer isso? Porque são poucos os síndicos que têm, eu não posso dizer a palavra, coragem de chegar na assembleia. Eu imaginei, eu entendi a palavra, eu já. Ela falou coragem, eu já ouvi a outra palavra que ela gostaria de falar. Que não tem coragem de chegar na assembleia e falar assim: olha, a gente está com 100 mil da ordinária negativo, por conta disso, 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 disso e disso. E entre eles, quadro elétrico que deu problema, tudo que você precisou fazer, porque lá atrás ninguém fez a manutenção. Entendeu? O condomínio tem o dinheiro, vocês não estão com a conta, vocês estão com a conta contábil negativa, mas vocês não estão devendo no banco ou devendo para qualquer outra instituição. E aí você mostra isso e fala, ou a gente aumenta o condomínio em 20%, 15%, ou a gente faz um fundo, que ele equilibra ali a ordinária e vocês aprovam no final do ano o que vai ser retirado ou não deste fundo. Mas aí eu falo, o perfil do condomínio, nossa, eles viram meus rabisquinhos, o perfil do condomínio precisa ser observado. Por quê? Porque se é um condomínio em que só os moradores são todos proprietários, você nem precisa se preocupar com a questão de quem paga o quê. Sim. Se você tem um condomínio tem muito inquilino, em que a maioria é inquilino, aí você já precisa começar a se preocupar. Então, assim, é importante planejar, é importante prever a previsão, né? Você ter ali a previsão orçamentária, é importante respeitar a lei, né? E nesse caso, até, Priscila, você está falando, até uma reposição de ordinária, né? Por exemplo, vamos conceber aqui um condomínio 100% de inquilinos, tá? Então não tem proprietário morando. E você tem um furo lá de 200 mil na ordinária que você vai dar conta disso 12 meses depois. Você vai ter que chamar um rateio de recomposição de conta ordinária. Isso é responsabilidade, em tese, dos inquilinos, certo? Só que era o inquilino que estava lá 12 meses atrás, não é o inquilino que está lá agora. Exatamente. Entendeu? E aí como é que... Esquece, já era, entendeu? Aí você vai ter que... O proprietário, o condômino daquela unidade vai ter um problemaço para administrar isso. Provavelmente ele vai ter que assumir essa despesa. Então, o que você está falando está tecnicamente perfeito. Só tem um detalhe que aí eu usaria como argumento. Assim, ok, mas quando você decidiu alugar, você deveria ter checado as contas do condomínio e saberia que... E não é só a locação. Tecnicamente o que você falou está perfeito, mas existe ainda uma justificativa. Eu, por exemplo, para não ter que passar por este perrengue, até para dar um desafiozinho na profissão, né? Eu tenho um condomínio que a gente está lá há pouco mais de um ano. A gente foi contratado inicialmente por um ano só para
testar o nosso trabalho, depois reelegendo a gente. É um condomínio que, quando a gente assumiu, é um condomínio top. Não estou falando um condomínio, né, pequeno e tal. R$235 mil de conta negativa na ordinária. Legal, né? Eu falei assim, gente, tem duas opções aqui. A primeira é pegar esses 235 e fazer um rateio extra entre todas as unidades e cada um vai contribuir e a gente zera esse caixa. Para mim seria a solução mais fácil. Ou a gente pega e tem aí, vamos ter que mudar um pouco a cultura de custos de despesas desse condomínio, porque a cultura antes era o seguinte, precisa disso, compra, precisa disso, compra. Peraí, não está previsto, não faz. Está previsto ou provisionado? Não está. Então, calma lá, vamos decidir de acordo com a criticidade do assunto. Só estou colocando essa ponderação porque a conta ordinária, mesmo que tenha sido criada no decorrer dos últimos anos, o novo inquilino teria que pagar, na minha visão pessoal, eu entendo que sim, porque ele deveria ter tomado o cuidado de saber como estava a condição financeira. Começaram a se preocupar com isso, mas foi pelo motivo contrário. Quando a gente começou a ter uma devolução de IPTU muito grande da Prefeitura de São Paulo, em que a pessoa comprou apartamento e ela sabia que daqui 2, 3 anos ia receber um dinheiro de volta, porque foi pago o IPTU do terreno, foi pago durante 2 anos, sendo que, na verdade, teria que ter sido pago pela unidade, aquela coisa toda, né? Então, essas pessoas estavam colocando em contrato. Eu vendi meu apartamento para você, mas o condomínio ainda não teve essa restituição. Então, eu vou colocar em contrato que o dinheiro que for recebido em razão do IPTU, da restituição, ou até, às vezes, um acordo com a construtora, isso tem que ser passado para mim. Então, você vai receber como proprietário, porque tanto a dívida do condomínio ela é uma dívida do imóvel, mas também os créditos são do imóvel. O crédito não é da pessoa. Perfeito. Então, eu já coloco em contrato e você recebe e me repassa. É mais ou menos a mesma coisa, mas as pessoas não aceitam porque é um débito e não um crédito, entendeu? É isso aí. Isso é um assunto para um outro programa. Outro programa. Pessoal, acabou nosso tempo. Só para dar um fechamento aqui nesse assunto, né? Como diz qualquer bom advogado, devemos manter um fundo fixo de manutenção? Depende. Sensacional. Então, assim, cada caso é um caso. A gente tentou trazer aqui um pouco dos prós e contras e da nossa experiência. O mais importante é que tudo seja feito com clareza, transparência e honestidade, né? Isso é fundamental. Então, não adianta você fazer as coisas para encobrir problemas ou para mascarar má gestão. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Deixe seu comentário, curta e compartilhe o nosso conteúdo e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.